Seja bem-vindo à exposição Porto Alegre Toponímica. À esquerda, sobre fundo branco, em letras azuis, texto de apresentação da exposição. Porto Alegre Toponímica. Quanto da história da cidade habita nos nomes de seus caminhos? Quais as alterações e permanências eles sinalizam em seu território? A partir da toponímia, estudo da origem dos lugares, é possível investigar os processos de urbanização. De nomes que se relacionam com a paisagem, como a Rua da Margem, Rua João Alfredo, ou figuras locais marcantes, como a Praça do Alto da Bronze, Praça General Osório, passando por denominações pitorescas, como a Avenida da Cascata, Avenida Professor Oscar Pereira, ou até nomes de generais ou batalhas. Fato é que podemos investigar as múltiplas experiências e histórias que o espaço comporta através da sua designação. A denominação de lugar não é neutra. Nomear e renomeá-los são atos de poder e, muitas vezes, resultados de disputas. A rua é um espaço de trânsito, de encontro e de convivência entre diversas pessoas. Nela, construímos também nossa história individual, nossa memória afetiva, nossa cidade sensível. A praça da infância, a esquina daquele encontro, a calçada trilhada diariamente. Convidamos você a percorrer esta exposição e redescobrir os caminhos de Porto Alegre. Ao lado, sobre fundo branco, em letras azuis. A empresa Doms, Broda e Companhia, Casa Beck, teve suas oficinas instaladas na rua Doutor Flores e dedicou-se à fabricação de carimbos, placas de metal e de ferro esmaltado, distintivos, sinetes, cunhos e cortadores, entre outros artigos de gênero. As placas da rua produzida por essa firma na primeira metade do século passado para a Prefeitura de Porto Alegre, além de identificarem o logradouro, contêm um curto texto sobre a história de seu nome. No fundo azul escuro se destacam, em relevo e tinta branca, a moldura fina de cantos arredondados e a tipografia Art Deco, que marca o nome oficial da via. Ainda é possível encontrar exemplares desse mobiliário de sinalização urbana em diversas esquinas, da zona norte à zona sul da cidade. Do lado direito do texto, 4 anúncios da empresa, publicados na revista Pindorama em 1926, no Guia do Visitante de Porto Alegre em 1951, no Guia Outem Porto Alegre em 1947 e no Anuário Indicador do Rio Grande do Sul em 1929. No fundo da sala, parede preta. À esquerda, monitor de TV com o vídeo 100 ruas de Porto Alegre e à direita, placa original de rua com a inscrição Avenida Porto Alegre, homenagem à cidade. No centro da sala, 10 placas suspensas. Fileira à direita. Rua da Praia, nome original da primeira rua de Porto Alegre. A Rua da Praia teve seu nome mencionado pelo Senado da Câmara, em Porto Alegre, pela primeira vez em 1783. No final do século XIX, sucessivos aterros para expansão urbana e a construção do Cais do Porto afastaram a praia de suas calçadas. Ruas de hotéis, livrarias, cafés e cinemas, na primeira metade do século passado, foi também passarela para ser e ser visto, prática chamada de footing. Um de seus principais pontos de encontro é a Esquina Democrática, área de manifestação pública, considerada patrimônio cultural municipal desde 1997. Em 1865, foi renomeada como Rua dos Andradas, menção aos irmãos Andradas, José Bonifácio, Antônio Carlos e Martins Francisco, entusiastas da separação entre o Brasil e o Império Colonial Português. Estrada do Mato Grosso, continuação do caminho da Azenha em direção a Viamão. A Estrada do Mato Grosso, antiga estrada entre Viamão, sede do governo da capitania até 1773,
e Porto Alegre cruzava uma região ainda pouco habitada. No local, prevaleciam plantações e pastagens até a segunda metade do século XIX. A perda do caráter rural da região se iniciou em 1844, quando a estrada foi alinhada com o caminho da Zenha. Com a fundação do Arraial do Partenon em 1873 e a expansão da linha do bonde até a Zenha, a urbanização se intensificou nos seus arredores. No ano seguinte ao centenário Farroupilha, em 1936, a estrada do Mato Grosso foi renomeada como Avenida Bento Gonçalves em referência ao fazendeiro, militar e político Bento Gonçalves da Silva, presidente da efêmera República Rio-Grandense. Avenida Cascata, via de acesso ao sul em direção a Belém. A Avenida da Cascata, grande radial da Zona Sul, tem seu traçado correspondente à antiga estrada ou Caminho de Belém. Através do Arraial da Glória, ela conectava Porto Alegre ao Arabalde de Belém, atual Belém Velho, um dos mais antigos e distantes núcleos habitacionais da cidade, onde se desenvolviam atividades agropecuárias e famílias ricas veraneavam. Foi conhecida como Lomba do Cemitério e Estrada da Cascata, referência aos córregos que nascem do alto relevo da zona, como Arroio das Águas Mortas e o Arroio Cascatinha, afluentes do riacho, em memória de Oscar Bernardo Pereira, médico, professor de microbiologia e diretor do Sanatório de Belém, de 1944 a 1952. A Avenida da Cascata foi renomeada em 1953 como Avenida Oscar Pereira. Caminho Novo, via de acesso ao norte em direção a Gravataí. O Caminho Novo começou a ser aberto em 1806, planejado para ser uma elegante alameda costeira de Porto Alegre. O primeiro trecho construído ia desde onde é hoje o Terminal Parobé até a área do atual Centro Popular de Compras. Posteriormente, foi prolongado até o Arraial dos Navegantes. Durante os anos de 1950, o aterro de uma das grandes partes de suas margens para a construção do cais Marcílio Dias isolou definitivamente o Caminho Novo da costa. Nos anos seguintes, a imigração do polo industrial local causou o declínio econômico da região. Foi renomeado como Rua Voluntários da Pátria no ano de 1870, em homenagem aos batalhões, formados em sua maioria por pobres escravizados, que lutou na guerra contra o Paraguai. Praça do Alto da Bronze, encosta entre as ruas Formosa, Bela e do Arvoredo. A Praça do Alto da Bronze, localizada entre as atuais ruas General Duque de Caxias, General Portinho e Coronel Fernando Machado, também foi chamada de Alto do Manoel Caetano, dentre outras denominações. No entanto, o topônimo Alto da Bronze, mencionado nas atas da Câmara Municipal entre 1833 e 1866, ainda perdura. Tal designação popular se refere a Felizarda, mais conhecida como Bronze, moradora de uma das casinhas de porta e janela da zona, mulher mestiça e provavelmente praticante de religião de matriz africana, deixou sua marca no imaginário de Porto Alegre não só como uma figura singular, mas como uma filântropa e líder local. Em 1866, a praça foi renomeada como Praça General Osório Militar, protagonista da guerra contra o Paraguai. Fileira à esquerda. Rua da Margem, seguia o trecho do riacho antes do desvio e da canalização. A Rua da Margem acompanhava parte do curso do riacho, também chamado de Rio Jacareí, Riachinho e Arroio Dilúvio. O riacho serpenteava Porto Alegre desde a barragem Lomba do Sabão, na divisa com Viamão, até desaguar no Guaíba, próximo à Ponte de Pedra. Devido ao mato cerrado que favorecia tocaias, no final do século XIX, os arredores da Rua da Margem do Riacho também foram conhecidos como emboscadas. Em 1879, com o loteamento do Arraial da Baronesa, a área alagadiça tornou-se lugar de moradia da população mais pobre, inclusive ex-escravizados. Em 1888, ano oficial do fim da escravidão no Império do Brasil, o topônimo popular foi substituído por Rua João Alfredo,
em alusão ao político abolicionista João Alfredo Correia de Oliveira. Beco dos Guarani, local próximo de onde soldados indígenas se aquartelaram. O Beco dos Guarani situava-se na chamada Rua Principal do Arsenal, nomeada oficialmente como Rua da Guarda Principal, provavelmente em 1843, quando as ruas de Porto Alegre receberam o primeiro emplacamento. Na esquina da Rua do Cotovelo, Rua Riachuelo, com a Rua Principal do Arsenal, Rua General Vasco Alves, existia uma casa de pólvora. Construída na década de 1770, durante alguns anos, o lugar foi guardado por um regimento de cavalaria recrutado nas missões e formado, em sua maioria, por indígenas do povo guarani. Em 1870, ano do fim da guerra contra o Paraguai, a Rua da Guarda Principal foi renomeada como Rua General Vasco Alves, em menção a Vasco Alves Pereira, militar que combateu nas guerras platinas e no Paraguai. Caminho do Meio, antiga estrada entre Viamão e Porto Alegre. O Caminho do Meio também foi conhecido como Caminho de Viamão e Estrada da Capela, via que ligava Viamão a seu porto pelo lado norte do Morro Santana, antes mesmo da chegada dos açorianos. A estrada era a mais comprida radial do município e, após a proclamação da República, passou a ser denominada como Estrada do Capitão Montanha. O nome rememorava o engenheiro militar português responsável pelo primeiro plano urbano de Porto Alegre. Em 1930, após o golpe de Estado que derrubou a República Velha, a parte do Caminho do Meio que limitava a antiga várzea do Portão, conhecida como Parque da Redenção, foi renomeada como Avenida Osvaldo Aranha, em menção ao advogado, político e diplomata Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Praça da Harmonia, largo no extremo da península. A Praça da Harmonia serviu como cemitério do povoado do Porto dos Casais no início da colonização e, por ter sido local de execução de condenados à morte, também foi conhecida como Largo da Forca. Situava-se nas imediações da Praia do Arsenal, entre o Guaíba, Ruas da Praia e Principal, atuais Ruas General Portinho e General Vasco Alves. Em 1858, foi nomeada como Praça da Harmonia e, anos depois, recebeu as primeiras mudas da planta de arborização de Porto Alegre. Nos anos de 1920, a praça foi demolida e utilizada como canteiro de obras da construção do Cais do Porto. Depois de reinaugurada em 1870, foi renomeada como Praça Brigadeiro Sampaio, militar morto em 1806 na guerra contra o Paraguai. Rua da Ladeira, liga a Rua da Praia ao Alto da Praia. A Rua da Ladeira, antiga Rua do Ouvidouro, é a travessa que liga a Rua da Praia ao Alto da Praia, onde se localiza a Praça da Matriz. Foi uma das primeiras ruas na cidade a ter calçamento, no final do século XVIII. Em um segmento da sua parte mais baixa, situava-se um dos muitos becos do território urbano central. O Beco da Ladeira também foi conhecido como Beco da Garapa, devido ao negócio de caldo de cana que ali se estabeleceu. Após a guerra contra o Paraguai, em 1870, a Câmara Municipal de Porto Alegre a renomeou como Rua General Câmara, em referência a José Antônio Correia da Câmara, primeiro governante do Rio Grande do Sul do período republicano. À direita, painel, sobre fundo branco, em letras azuis. Riacho, Areal da Baronesa e Ilhota. O Arroio Dilúvio era assim nomeado desde sua nascente, na zona leste de Porto Alegre, até a Estrada do Mato Grosso, atual Avenida Bento Gonçalves. Dali em diante, seguia como Arroio da Zenha até o encontro com o Arroio Cascatinha, trecho em que era chamado de Riacho e corria por trás da Rua da Margem, Rua João Alfredo, em direção ao Guaíba, onde desaguava entre a Praia de Belas e a Praia do Riacho, Rua Washington Luiz. Na década de 1820, o coronel João Batista da Silva Pereira, barão do Gravataí, mandou construir um palacete no terreno onde atualmente localizava-se o prédio da Fundação do Pão dos Pobres, em frente ao Guaíba e com fundos para o Riacho. No casarão, mais tarde conhecido como Solar da Baronesa,
viveram João Batista e Maria Emília da Silva Pereira. O barão adquiriu lotes de terra nas redondezas do Solar, estabelecendo uma chácara da Praia de Belas até a atual Avenida Ipiranga. Posteriormente, com o loteamento do Areal da Baronesa, no final da década de 1870, o terreno mal urbanizado e sujeito a inundações passou a ser local de moradia de ex-escravizados e da população mais pobre. A primeira obra de alteração do fluxo do riacho, no início do século XX, originou-se na área quase totalmente cercada de água, que ficou conhecida como Ilhota, nas imediações da Praça Garibaldi, na confluência entre o riacho e o arroio Cascatinha. A área da ilhota, apesar de estar próxima ao centro, sofria com as enchentes, os problemas de drenagem, de subhabitação e com a estigmatização da comunidade e de seus moradores. Do lado direito, planta das ruas do entorno do Museu Joaquim Felizardo. Desde a enchente de 1941, intensificou-se o plano de remoção da ilhota com a execução de grandes obras de saneamento e urbanização, como a que deu origem à Avenida Ipiranga. Nos anos de 1960, grande parte de seus moradores foram despejados para as zonas periféricas, sobretudo para o recém-criado bairro Restinga que, à época, carecia de serviços públicos básicos. Com a conclusão do projeto Renascença, no final da década de 1970, que incluiu a abertura da Avenida Érico Veríssimo, a construção do Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues e do Ginásio Tesourinha, a ilhota foi apagada da planta e da paisagem da cidade. Os territórios negros do Areal da Baronesa, da Ilhota e da Rua da Margem e arredores, localizados entre os atuais bairros Cidade Baixa, Menino Deus e Praia de Belas, e conhecidos pelo carnaval de rua, pela música popular, pelo futebol e pelas casas de religião de matriz africana, foram profundamente impactados pelo aterro e retificação do riacho, sendo descaracterizados e removidos para os subúrbios ao longo do século XX. Mesmo com a violência da remoção e renomeação, fragmentos da ilhota ainda existem, como a Vila Lupicínio Rodrigues e a Vila Renascença 1 e 2. Em 2015, a Associação Comunitária e Cultural Quilombo do Areal, remanescente do Areal da Baronesa e situada na Avenida Luiz Guaranha, foi reconhecida como território quilombola urbano pela Prefeitura de Porto Alegre. À direita, fotografia formato paisagem em tons de azul. Em perspectiva, o riacho. À esquerda, vegetação. À direita, um homem sentado em frente a uma casinha de madeira e telhas de barro. 2 meninos, um no barranco e o outro dentro do riacho. Ao fundo, uma pequena ponte e um morro. Legenda: Lunara, margem do Riachinho, 1901. E fotografia formato paisagem em tons de azul. Ponte de madeira em estado precário sobre um arroio. 6 crianças de diferentes idades sobre a ponte. Ao fundo, casebres e vegetação. Legenda: Ponte entre a Cidade Baixa e a Ilhota, década de 1940. Como se nomeia uma rua? No início da formação da cidade, os caminhos possuíam nomes atribuídos pelos próprios habitantes, em virtude de suas características naturais, das práticas sociais que acolhiam, de pontos de referências ou de personalidades locais. Em 1843, com a primeira instalação oficial de placas sinalizando a nomenclatura das ruas, iniciou-se o processo gradual de emplacamento dos logradouros de Porto Alegre. Hoje existe legislação específica que determina a nomeação das ruas do município. Segundo a Lei Complementar nº 320, de 1994, os logradouros e equipamentos públicos da cidade podem receber a denominação de pessoas, de datas, de fatos históricos e geográficos reconhecidos pelo povo. Não é permitido que mais de um logradouro receba a mesma designação e são vedados nomes de pessoas vivas. A Câmara Municipal vota e aprova os projetos de lei para a denominação das ruas e o prefeito sanciona ou veta o projeto. A população também pode sugerir nomes de pessoas importantes para a comunidade por meio de pedidos enviados ao Legislativo. À direita,
Placa de rua original com a inscrição: Avenida Guaíba, Antiga Lagoa de Viamão, rio estuário que banha Porto Alegre. À esquerda, 2 vitrines e um suporte expositivo. Na primeira vitrine, uma guia de bará feita com miçangas vermelhas e fragmentos de cerâmica guarani da ocorrência arqueológica Restinga e fragmentos de cerâmica afro-brasileira do sítio arqueológico Lomba do Pinheiro. Na segunda, fragmentos de louças do sítio arqueológico Praça Brigadeiro Sampaio. Afixadas no vidro frontal das vitrines, 6 fotografias formato paisagem em tons de azul. 3 fotos de Lunara da década de 1900, de um casal de negros idosos em uma pequena casa de pau a pique com telhas de barro. Na primeira fotografia, em frente à casa, ela sentada tomando mate e ele de pé. Na segunda, ao lado da casa, os dois sentados e ele segura a mão dela. Na terceira, em frente à casa, ele sentado tomando mate e ela de pé. Fotografia de Virgílio Calegari, da década de 1890. Vista da cidade de Porto Alegre a partir do Guaíba. Fotografia do início do século XX da Praça da Harmonia arborizada, vista do alto da Igreja Nossa Senhora das Dores. E fotografia de 1922 da Praça da Harmonia sem as árvores, como um canteiro de obras. Sobre o suporte, livro 100 Ruas de Porto Alegre, de Diego Passos, e alguns cartazes. Sobre fundo branco, em letras pretas, créditos da exposição. Na parte inferior, logomarcas do Museu Joaquim Felizardo, dos 250 anos de Porto Alegre e da Secretaria da Cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Créditos da exposição. Prefeito de Porto Alegre: Sebastião Melo. Vice-prefeito: Ricardo Gomes. Secretário da Cultura: Gunther Axt. Secretário adjunto: Clóvis André Silva da Silva. Diretor de Patrimônio e Memória: Nelson Boeira. Porto Alegre Toponímica: Concepção, Organização e Expografia: Diego Passos. Pesquisa: Daniela Gonçalves Amaral, Diego Passos, equipe do museu e Juliano Ventura. Projeto gráfico: Antônio Silveira, Juliano Ventura e Mari Froner. Edição de vídeo: Juliano Ventura. Cartografia: Matheus Gleiser Oliveira. Revisão de textos: Bruna Passos Amaral e João Pedro Amaral. Tradução: Sam Sandifer. Impressão: Armazém da Impressão, Ideografe e Versos. Marcenaria: Paulo Renato Amaral e Santos Molduras. Montagem: Diego Passos, equipe do museu e Paulo Renato Amaral. Acessibilidade: 1000 palavras, acessibilidade cultural. Artistas convidados: Cláudia Zanata, Maria Ivone dos Santos e Juliano Ventura.
Equipe do museu: Ana Inês Arce, Carina dos Santos, Lúcia Maria Goulart Ian, Luciana Oliveira de Brito, Márcia Beatriz dos Santos Bamberg, Rosane Maria Fluck, Rosângela Brock Veiga, Andrei Marcelo da Rosa, Dana Teodoro Ferreira, Marlon Eduardo Oliveira de Melo e Tobias Rosa dos Santos. Agradecimentos: Gilson Antônio Martins, Érica Trapp Ferreira, Letícia Brant Bauer, Rafael Fagundes, Rodrigo Ferreira e Shirley Maciel. Realização: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, Secretaria Municipal da Cultura e Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Audiodescrição: Roteiro: Luciana Oliveira de Brito. Narração: Dana Teodoro Ferreira e Luciana Oliveira de Brito. Consultoria: Márcia Beatriz dos Santos Bamberg.